Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando a bondade da igreja que está de pé, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Vamos fazer leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 11, para uma rápida meditação nessa noite. Nossa saudação ao nosso pastor presidente, todos os nossos obreiros, a todos os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. Que a boa mão do Senhor alcance a vida de cada um de vocês. Toma o cinto que comprastes e que tens sobre os teus lombos, e dispõe-te e vai ao rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passado muitos dias, então disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei que ali escondesse. Eu fui ao Eufrates, eu cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e não prestava para mais nada. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo eu farei também apodrecer a soberba de Judá, e muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para servir e adorá-lo, será tal como esse cinto que para nada presta. Porque o cinto que se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e de Judá, diz o Senhor, para serem por meu povo, para meu nome, para louvor e glória, porém não deram ouvidos. Amém? Retorne ao seu lugar, por favor. O profeta Isaías profetizou a nação de Judá para que eles se arrependessem, senão eles seriam levados para o cativeiro. O segundo profeta que, quando nós lermos na Bíblia, e que profetiza acerca do cativeiro babilônico, foi o profeta Jeremias. E durante o seu ministério, que foi de aproximadamente 40 anos, ele profetiza à nação de Judá, aos habitantes de Jerusalém. E é interessante que o seu ministério vai ser um ministério isolado, vai ser um ministério que muitos, ou a maioria, não vai dar crédito. E a Bíblia diz que durante toda a sua vida, ele vem profetizando, ele vem denunciando a nação, vem confrontando os seus pecados, para que eles se arrependam, para que eles não fossem levados para o cativeiro. Parece-me que a história se repete hoje. Deus vem falando e usando durante muitos anos pregadores, profetas, para profetizar a nossa nação, para que se arrependam. Parece que não foi dado ouvido. Aí Deus permite que um simples vírus se levante para fazer com que nós voltemos para o caminho do Senhor. O terceiro profeta é o profeta Daniel, que foi levado para o cativeiro e profetiza de dentro do palácio em Babilônia. E o quarto profeta é o profeta Ezequiel, que vai ser levado também para o cativeiro, e ele vai exercer o seu ministério às margens do rio Quebar, ok?
Então, todas as vezes que nós falamos ou lemos acerca do cativeiro, esses 4 profetas foram os que mais profetizaram, que confrontaram o povo de Deus, a nação de Judá, para que eles se arrependessem. Porém, nós fizemos leitura do capítulo de número 13, quando o profeta Jeremias está confrontando, está denunciando a nação de Judá, para que eles deem ouvidos à voz do Senhor, para que eles se arrependam dos seus maus caminhos, para que eles abandonem aos falsos deuses. E quando eu estava hoje à tarde orando e pedindo a Deus uma palavra para transmitir aqui esta noite, me veio o seguinte no pensamento: a nação de Judá, o povo de Deus, são aqueles que se vangloriam por ter o templo, são aqueles que batem no peito, olha aqui para mim, por ter o templo em Jerusalém, porém não tem mais o Deus do templo. É por isso que quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói o templo, ata fogo no templo. Permissão de Deus, mostrando para o seu povo: o templo não tem valor, o que tem valor é o Deus do templo. Deixa eu te liberar uma palavra ainda na introdução desta mensagem. Às vezes a gente fica preocupado com o templo, porque a gente está vivendo um tempo que está proibido de até vir ao templo, mas eles se esquecem que jamais poderão nos afastar do Deus do templo que habita entre nós. Você pode adorá-lo a Ele essa noite? Urabacandaraia. E eu estou sentindo a presença do Deus do templo aqui esta noite. Que bom que você está aqui, você que parou na frente do canal do YouTube esta noite. O Deus do templo está aqui e está aí com você. O profeta Jeremias vem denunciar isso, vem confrontar. E o seu ministério, que foi de quase 40 anos, e ele está confrontando, está denunciando, porém o povo não está dando ouvido. O povo não está nem aí para que o profeta está profetizando. Só que o capítulo 13, que nós lemos esta noite, diz a Bíblia o seguinte: assim diz o Senhor, vai e compra um cinto de linho, põe-nos sobre os seus ombros, mas não metas na água. O cinto, no versículo 11, a explicação aponta para Israel e aponta para nós. Só que algumas coisas interessantes a gente começa a ler. A ordem de Deus é para que ele fosse comprar-se. Só que é interessante que todo judeu, ele tinha um cinto de linho. Um material nobre, porém frágil. Só que aí Deus está dizendo assim ao profeta: não pegue o cinto que você já tem guardado na sua casa. Não pegue o cinto que você já tem aí no teu guarda-roupa. Eu quero que você vá e compre um cinto e coloque. O profeta não fala nada, mas obedece. Ele vai e compra o cinto, como Deus havia lhe mandado, e coloca o cinto. Só que novamente vem a palavra do Senhor. E aqui eu fico meio preocupado. Por quê, pastor? É porque tem gente que acha que para entender e ouvir a voz de Deus tem que aparecer uma bola de fogo. Glória a Deus se aparecer. É que tem gente que acha para me mover e fazer alguma coisa para Deus e entrar no centro da vontade de Deus, Deus tem que levantar um profeta. Irmão, glórias a Deus se isso acontecer. Mas o que o texto diz? E veio a minha palavra de Deus e acabou.
E eu descobri que os ministérios mais firmes que nós temos e vemos, às vezes não é aqueles revelados lá no monte, às vezes não é aquele que é revelado lá com a bola de fogo, glória a Deus se isso acontecer, mas é simplesmente porque ouviram uma voz e a palavra de Deus e acreditaram. Veio a palavra e disse, vai e compra. Ele foi e comprou, colocou. Não metas na água, não lave. Eu não sei quanto tempo ele ficou, mas o certo é que novamente Deus vem e diz assim, pega o cinto que você comprou, agora vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Ô irmãos, para a gente ter uma noção disso, o Eufrates aqui, ele ficava a aproximadamente 650 quilômetros de Jerusalém. Alguns escritores tentam dizer que havia um rio, que havia realmente, chamado na língua portuguesa de Pará, por causa da tradução do hebraico, que ficava a 5 quilômetros a nordeste de Anatote, o lugar aonde o profeta Jeremias nasceu, porque ele é natural de Anatote. Então alguns acham que Deus disse para ir ao Eufrates, ele foi a Anatote. Só que olha aqui que coisa interessante, se você for no hebraico, essa palavra, e a maioria dos estudiosos, como Rashi, como Elicote, ele diz que possivelmente Jeremias, quando ouve a voz de Deus, ele viaja 650 quilômetros, ou seja, quase 4 meses de viagem para ir ao Eufrates. Qual que foi a ordem de Deus? Pega o cinto que eu mandei que você compre e vai ao Eufrates. Ao Eufrates, 650 quilômetros, ao Eufrates. Você entendeu? Que evangelho facilzinho que a gente está pregando por aí. Deus está dizendo, pega o cinto e viaja 650, 4 meses, e esconde ali. Só que olha que resposta interessante do profeta para Deus. Fui ao Eufrates. Ele não perguntou por que Deus ia ao Eufrates, para que Deus não. O texto diz, eu fui. Deus falou, eu fui. Deus disse, eu fui. Glória. Fui ao Eufrates. Aproximadamente 4 meses. Coloca o cinto que ele havia comprado na fenda da rocha, nas águas do Eufrates. Alguns historiadores dizem que ele armou uma barraca e ficou esperando. Não, o texto, a gente precisa entender o texto. Deus mandou enterrar, enterrei. Agora não tenho mais compromisso, volto para casa, Jerusalém. Aproximadamente 650 quilômetros de volta. Quando ele chega de volta, diz o texto, e passando alguns dias, Rashi, que é um judeu que escreveu principalmente alguns textos da Torá, ele diz que passa-se 70 dias depois, dando alusão ao período do cativeiro de 70 anos. É o que ele diz. O certo é que Jeremias volta, Deus diz assim, Jeremias, volta lá onde eu mandei você esconder o cinto. Mas tudo de novo? Sim. Cava. E a Bíblia diz, quando ele cavou e tirou, o cinto tinha apodrecido e não prestava para mais nada. Só que nós lemos o texto. Aí Deus é tão extraordinário que Deus diz assim, Jeremias, você não entendeu nada, né? Então eu vou te explicar todo o que foi, o que você fez e o significado. Está olhando para esse cinto? Esse cinto é o meu povo.
esse povo que você precisou comprar. E aí, numa linguagem profética, eu preciso aplicar esse texto, porque é interessante que quando Deus diz para ele comprar, não era para pegar emprestado. Deus estava falando de compra, e para comprar você tem que pagar um valor. E já que o cinto aqui aponta para Israel, mas no sentido escatológico apontava para nós, para a igreja. E aí, quando eu falo desse, eu me lembro de um fato muito antigo, talvez eu já tenha contado aqui, eu não lembro. De um menino que diz que, muito simples, resolveu fazer um barquinho. Pediu ajuda do pai, fez um barquinho de madeira, pintou. Começou a chover, foi brincar. Quando ele está brincando, o barquinho escapa das mãos dele. E o barquinho vai pelo rio embora. Os pescadores estão jogando rede. O barquinho enrosca nas redes. Diz que alguém pegou o barquinho, passou uma nova tinta, deu uma lixada, pintou de novo, colocou na vitrine. O menininho de 8 anos está passeando com a mamãe e o papai na cidade, olha para a vitrine, por trás do vidro, e diz: é meu barquinho. Diz que o papai e a mamãe olhou e disse: mas é impossível, você perdeu. Não, é meu barquinho, fui eu que fiz, eu sei. Ele chega para o dono do estabelecimento e diz: olha, esse barquinho aí é meu, fui eu que fiz ele. O dono do estabelecimento disse: olha, pode até ter sido você que fez. Os pescadores acharam porque enroscou das redes, me venderam, eu reformei. Agora, se você quiser de novo, mesmo tendo sido você que fez, você vai ter que comprar e pagar o preço. O menino disse: não venda para ninguém. Saiu dali, cortou grama durante a semana, pediu dinheiro para o vovô e para a vovó. Diz que quando conseguiu um montante, voltou correndo, pagou pelo barquinho. Diz que quando ele está saindo porta fora, ele agarra o barquinho e diz assim: meu barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque fui eu que te criei, e agora você é meu de novo porque eu te comprei. Você pode dar glória a Deus se quiser esta noite. Sabe o que eu vim te dizer esta noite? Você pertence a Deus 2 vezes. Sabe por quê? Porque primeiro foi Ele que te criou. Lá no livro dos Gênesis, a Bíblia diz: e nos fez feitura das suas mãos, a sua imagem e semelhança Ele nos criou. Mas um dia nós fomos parar na vitrine do diabo. Aí Jesus desceu aqui e disse: fui eu que criei, mas mesmo assim eu pago de novo para ter. Aí tem gente que olha para nós e diz: aquele grupinho. Aí tem gente que olha para nós e diz: aquele povinho. Não sabe que nós pertencemos a Ele 2 vezes. Com todos os teus defeitos, viu? Porque você era cinto podre. Com todas as tuas mazelas, viu? Com todos os teus pecados, você era cinto, eu era cinto, apodrecido, não prestava para nada, mas mesmo assim Ele olhou para nós. Aí Deus diz assim: eu vou te explicar, viu, Jeremias? Esse cinto aí que você comprou é meu povo, viu? Enquanto estava ligado a você, era bonitinho. Enquanto era ligado a você, viu, Jeremias, tinha valor, de linho. Mas no momento que foi para a água, o elemento negativo, o Eufrates, apodreceu. Você entendeu? Sabe por que você ainda tem valor? Porque você está ligado nele. Se afasta dele para você ver o que vai acontecer contigo. Me desculpe a minha sinceridade. Aí Deus está dizendo assim:
Porventura, Jeremias, eu não vou fazer isso com minha casa, com meu povo. Eu não posso apodrecer a soberba deles. Desculpe a minha sinceridade, mas Deus seja louvado pela mesma esta noite. Será que tudo que está acontecendo no nosso mundo não é para Deus quebrar a soberba de muitos? Pessoas que se achavam, que não dependiam e não precisavam do favor de Deus. Será que tudo que está acontecendo não é Deus querendo mostrar para nós que a gente é cinto podre, só tem valor se estiver com Ele? E Ele está falando do povo dele. Ele não está falando das nações ímpias, profanas. Está falando do seu povo, da sua nação. Porque às vezes a gente na correria, assim como o povo, que se gloriava por ter o templo, mas tinha se esquecido do Deus do templo. Desculpe a minha sinceridade. Irmãos, a gente estava vivendo num tempo, numa fase, parece que tudo estava dando certo. Eu olho para mim. Até hoje, 23 agendas minhas foram canceladas. Final de semana era para mim estar pregando no sábado e domingo em Votuporanga, São Paulo, e segunda e terça em São José do Rio Preto, numa EBO. Na metade do mês era para mim estar em Londrina, na EBO, também foi cancelada. Início do mês que vem está em Curitiba. Aí, a semana passada eu estou pregando ali no centro evangelístico. Quando eu fui pregar, eu olhei para o Edson. Mas rapaz, já faz uns 3 anos que eu não prego aqui. Será que Deus não precisava parar-nos para nos dar um chacoalhão? Domingo retrasado, eu estava na nossa escola bíblica dominical na Planaltina. 6 horas começa o culto da Roselândia. Fui pregar. Domingo à noite na Planaltina de novo, 3 cultos. Minha esposa disse, mas agora se tu não se converter, né? Eu estou querendo lhe dizer que Nabucodonosor vem e ele derruba, destrói, ata fogo no templo, mas o Deus do templo continuava sentadinho. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite, viu? Ainda que o teu inimigo consiga cercar ou investir contra o templo que somos nós, Paulo diz isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, então você nem eu estamos livres do Covid, não. Ele pode até chegar a nós, mas há uma palavra de Deus. O Deus desse templo aqui, ninguém toca, Ele continua sentado no trono, tendo controle de todas as coisas. Mas o que eu vim te dizer esta noite, não esqueça, você é cinto podre, só tem valor se estiver ligado nele. Fica de pé, por favor. Porventura não posso fazer isso, Jeremias? Porque esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para servir e adorar, eles serão tal como esse cinto, que para nada presta. Eu vou quebrar a soberba de Judá, meu povo, mas eu vou quebrar. Aleluia. Eu estou vendo muita gente grande sendo quebrado.
Eu estou vendo muita gente poderosa sendo quebrada nesse tempo. E eu não estou falando de gente só de lá fora, não. Eu estou falando do nosso meio. Mas há uma palavra de Deus que quer ter valor. Continua ligado nele. Aleluia. Levante a tua voz em oração. Fale com Deus.